O sol quente pesa sobre os ombros. O suor escorre pelo rosto sob o capacete pesado. As botas atolam na poeira da estrada. Atrás deles, 40 quilômetros de marcha com uma carga de quase 40 quilos. E tudo isso para, em poucas horas, construir uma cidade. Sim, não uma metáfora, mas um verdadeiro acampamento fortificado, com ruas, muralhas, fosso e torres. 4 horas, depois de um dia inteiro de marcha exaustiva. Como eles conseguiam isso? E por que exatamente nesta rotina reside o seu maior segredo? Políbio escreveu que os romanos montavam o acampamento com tal precisão como se estivessem erguendo uma cidade para moradia eterna. Mas esta cidade deveria desaparecer já na manhã seguinte, como uma miragem na poeira da guerra. Cada dia, uma nova marcha, um novo acampamento, centenas de acampamentos idênticos, medidos a passos até o último côvado. Tu ouves golpes surdos, ferro contra a terra. Não é o som de batalha, é a música da disciplina. Diante dos olhos, milhares de homens que se movem como um único organismo. Eles sabem, enquanto não houver acampamento, não há descanso, não há comida, não há sono. Cada um deles carrega não apenas armas, mas também ferramentas. Pás, enxadas, estacas, anéis de madeira para tendas. Não são soldados no sentido habitual, são engenheiros com espadas. Um exército que podia erguer uma fortaleza mais rapidamente do que o inimigo conseguia se aproximar. Este ritual diário era chamado castra, uma palavra da qual mais tarde surgiriam os nomes de dezenas de cidades da Europa. Manchester, Lancaster, Gloucester. Castra não é apenas um acampamento, é um símbolo da ordem romana, encarnado na terra e no suor. Imagina uma linha do horizonte, onde o sol se põe lentamente atrás das colinas, e na planície começa a nascer uma cidade fantasma. Sem pedra, sem cal, apenas de madeira e suor. As ruas se estendem sob os golpes ritmados das pás. O fosso se enche de escuridão. As fogueiras irrompem em locais estritamente designados. Os historiadores ainda debatem o que mais impressionava, a velocidade ou a precisão. Cada acampamento era construído segundo um único esquema, com a mesma meticulosidade com que um arquiteto desenha um templo. Primeiro era escolhido o local, plano, perto da água, com vista para todos os lados. Por este procedimento era responsável o legado, o comandante da legião. A sua decisão podia significar a vida ou a morte de milhares de pessoas. Após a escolha do local, ao sinal da trombeta, os legionários punham mãos à obra. O destacamento avançado, antecursor, que significa o que vai à frente, demarcava o território com a ajuda de varas de medição. Cada seção, da tenda à rua, tinha dimensões exatas. Assim começava a construção da cidade, que, pela manhã, deveria desaparecer. Arqueólogos encontraram vestígios de tais acampamentos da Britânia à Assíria. Quadrados de terra nivelados, marcas de fogueiras, vestígios de fossos e portões. Em todo lugar, a mesma coisa, como se a própria terra tivesse memorizado os seus passos. E quando olhas para estes vestígios 2000 anos depois, inevitavelmente te perguntas o que levava a estas pessoas, cansadas, famintas, exaustas pela estrada, a erguer muralhas noite após noite, repetidamente. O que era mais forte que o cansaço? O medo, a disciplina ou a fé em Roma? Mas antes de entender isso, é preciso ver com o que exatamente eles tinham que lutar contra a própria natureza. O dia do legionário romano não começava com o amanhecer, mas com a trombeta. Um som áspero e metálico rompia o sono. E em poucos minutos centenas de homens estavam em formação, como um único mecanismo. Eles carregavam não apenas a espada e o escudo, mas também uma casa inteira. O equipamento do legionário pesava quase 40 quilos. Armadura, capacete, 2 lanças, caldeirão, estacas para fortificações, comida para 3 dias, ferramentas e estacas de madeira para as muralhas do acampamento. Escreveu o Vegésio: um soldado que não sabe cavar não é digno da espada. Os romanos acreditavam,
A fortaleza nasce do suor, não do aço. Estas pessoas chamavam-se Muli Mariani, mulas de Mário. Assim, em homenagem ao cônsul Caio Mário, que uma vez ordenou aos soldados que carregassem o seu próprio fardo para tornar o exército mais móvel. E agora cada legionário não era apenas um guerreiro, mas uma fortaleza móvel. Sob o peso da carga, as costas curvavam-se, mas ninguém se queixava. Suspiro, passo, suspiro, passo. 4 dezenas de quilômetros por dia. Isso não é uma marcha, é uma punição pelo tempo. A estrada passava por poeira, chuva, calor intenso, pântanos. E mesmo assim, a ordem era mantida. À frente iam os batedores, exploradores. Os seus olhos procuravam água, abrigo, o inimigo. Atrás deles, uma coluna em formação rigorosa. O centurião com uma vara na mão observava cada passo. Uma palavra e a vara descia sobre o ombro daquele que perdia o ritmo. O medo da desonra era mais forte que o cansaço. Ao sinal da trombeta, a coluna parava. Não era descanso, era tempo de escolha. O legado, rodeado por tribunos e engenheiros, inspecionava o terreno. Demasiada relva podia arder. Demasiado perto da água, perigo de inundação. Políbio observou que os romanos escolhem o local não pela conveniência, mas pela vantagem. A decisão era tomada instantaneamente. Então, uma nova ordem era dada. Dos ranques saíam soldados com ferramentas, fossores, os cavadores. Esta palavra vinha do latim fossa, fosso. Eles começavam primeiro, demarcando as linhas do futuro acampamento. Da sua precisão dependia tudo. Onde estariam os portões? Onde ficaria o fosso? Onde seriam colocadas as insígnias? As insígnias, aliás, não apenas adornavam o acampamento, eram o seu coração. No seu lugar construía-se a Principia, o centro de comando, onde se guardavam os símbolos da legião e se erguia a tenda do legado. Pode-se dizer que o acampamento crescia em torno deste núcleo sagrado, como o corpo em torno do coração. Quando a marcação estava concluída, começava o trabalho que fazia a terra tremer. Cavava-se um fosso, com cerca de 1,5 metros de profundidade e até 3 de largura. A terra era lançada para dentro, criando um talude no qual se cravavam estacas. Esta barreira era chamada valum. Não era construída por beleza, devia deter a cavalaria inimiga. À noite, sentinelas, vigiles, eram postos no talude. A sua tarefa não apenas a guarda, mas o silêncio. Durante as escavações na Alemanha, arqueólogos encontraram os restos de um acampamento construído segundo este princípio. Mesmo 2000 anos depois, as linhas dos fossos eram tão retas que podiam ser confundidas com uma grade geométrica moderna. Tudo medido ao côvado, ao passo. A velocidade era impressionante. 10.000 homens podiam erguer um acampamento em menos de 4 horas. Cada um conhecia a sua secção, o seu passo, a sua ferramenta. Ninguém perdia tempo em conversas. Era um trabalho onde um erro custava a vida. Os centuriões verificavam os ângulos e as distâncias, como engenheiros na construção de uma ponte. Os comandantes dos comboios asseguravam que as tendas e as carroças estivessem estritamente nos seus quadrados. Tudo obedecia a um ritmo único, que os romanos chamavam ordo, ordem. Esta ordem não apenas simplificava a vida, criava a sensação de que o mundo inteiro podia ser ordenado. Quando as tendas dos legionários se erguiam em filas, o acampamento ganhava vida. No centro, o lugar para o quartel-general e o altar aos deuses. Ao lado, a cozinha de campo, onde os caldeirões fumegavam. No ar misturavam-se os cheiros de fogueiras, óleo e ferro. Os gritos dos centuriões ecoavam sobre o tilintar das pás. Tudo ao redor como um enorme organismo onde cada célula conhecia o seu lugar. Mas mesmo nesta rotina havia o seu ritual de orgulho. Quando o talude e o fosso estavam concluídos, a primeira tocha era espetada à entrada do acampamento, um sinal de que a cidade estava pronta. Era o seu triunfo diário, talvez não em Roma, mas por ela.
E nesta clareza mecânica, nesta repetibilidade exaustiva, nascia algo mais do que simplesmente segurança. Os romanos criavam ordem onde reinava o caos. Cada acampamento não era apenas um refúgio temporário, mas uma afirmação de poder, um símbolo de que Roma estava ali, mesmo que por uma noite. Mas para entender como esta ordem se mantinha sob a pressão do cansaço e do medo, é preciso ver o que acontecia quando o sol se punha no horizonte e o acampamento começava a viver a sua vida noturna. Quando o último raio de sol se apagava sobre a muralha do Valum, a legião mergulhava no ritual da noite. O ar adensava-se com o fumo das fogueiras, com o cheiro a vinho a ferver e a azeite. O vento agitava as lonas das tendas onde os soldados guardavam as armas e afrouxavam os cintos dos ombros cansados. Eles sabiam. A noite não era descanso, mas parte do serviço. Pois o acampamento não era uma fortaleza, enquanto as sentinelas não estivessem postas. E era delas que dependia se Roma acordaria no dia seguinte. Todas as noites o centurião nomeava os guardas, vigiles. Eles eram escolhidos não pela patente, mas pela resistência e atenção. Primeiro faziam um juramento de silêncio. Num acampamento noturno, um som podia matar. Quando a escuridão caía, as suas figuras dissolviam-se entre o fosso e a muralha, como sombras. Eles carregavam tochas, mas procuravam não as levantar muito, para não revelar a localização do acampamento. Apenas um fraco brilho de luz arrancava da escuridão lanças afiadas e reflexos nos capacetes. Os romanos chamavam a ronda noturna vigiliae. 4 guardas de vigia, cada uma durando aproximadamente 3 horas. A primeira começava logo após o pôr do sol. A última terminava antes do amanhecer. Quando a trombeta anunciava a troca da guarda, o acampamento parecia respirar. Uma onda de cansaço era substituída por outra. O silêncio e o som dos passos eram os únicos ruídos. Políbio observou: nenhum povo mantém o silêncio no acampamento como os romanos. No centro do acampamento, junto à Principia, ardia a única fogueira permanente. Aqui estavam o legado, os oficiais e os escribas. Eles verificavam os relatórios dos batedores e elaboravam mapas. Era aqui que se decidia para onde o exército se moveria pela manhã. A luz da fogueira refletia-se nos capacetes de bronze dos tribunos. E sobre a mesa, tabuinhas de cera, cobertas com novas linhas de rotas. Tudo o que para o soldado era suor e dor, para o comando era simplesmente a geometria da guerra. Na periferia do acampamento, nas filas das tendas, começava outra vida. Os soldados partilhavam pão, carne seca, queijo, ferviam água com vinagre, uma bebida chamada posca. Ela saciava a sede e ajudava a desinfetar a água. Um meio simples, mas indispensável. Eles limpavam as armas, lubrificavam os cintos, consertavam os sapatos. Até o descanso era um dever. O legionário não pertencia a si mesmo, nem de dia, nem de noite. Cada tenda, contubernium, servia de casa para 8 pessoas. Estes grupos de 8 formavam a base de todo o exército. Eles partilhavam comida, ferramentas, a carga, e em caso de morte de um, o lugar era rapidamente ocupado por outro. A sua coesão era impressionante. Historiadores modernos comparam o contubernium a uma tripulação de submarino. Tão estreita e absoluta era a dependência mútua. Quando o acampamento silenciava, ouvia-se o murmúrio de vozes distantes, o ladrar de cães, o ranger dos eixos das carroças. Às vezes, gritos distantes de bárbaros, cujo eco se estendia pela planície. Mas dentro do acampamento reinava a confiança. Os romanos acreditavam. O fosso e o talude não eram apenas uma barreira, mas uma linha mágica entre o caos e a ordem. Além dela, bárbaros e escuridão. Dentro, lei e disciplina. O legado percorria o acampamento antes de dormir. Era acompanhado por líctores, guarda-costas com feixes de varas. Eles não traziam medo, mas ordem. Se o legado encontrasse um sentinela a dormir no posto, este era executado no local. Sem palavras, sem julgamento. Políbio escreveu que um único erro podia custar a vida de todo o exército.
Assim, o medo transformava-se em vontade de ferro. Mas havia outros medos, internos. O soldado podia temer não o inimigo, mas a marcha matinal, o calor, a doença, a perda de amigos. Por isso, antes de dormir, muitos punham a mão na terra, como se lhe pedissem forças. A terra era o seu eterno aliado e eterno inimigo. Às vezes, durante a noite, soava o alarme. A trombeta cortava o silêncio e o acampamento saltava como se tivesse ganhado vida. Os soldados agarravam as armas, alinhavam-se ao longo do talude, as tochas acendiam-se no perímetro. Podiam não ver o inimigo, um alarme falso, ruído de animais ou um fogo acidental, mas ninguém ousava não se levantar. Esta ordem salvava as legiões. Ao amanhecer, o acampamento voltava a ganhar vida. Ao sinal da trombeta, os vigiles entregavam as armas e começava a revista matinal. As tendas eram dobradas, o equipamento arrumado, os vestígios nivelados. Ao meio-dia, nada restava do acampamento, exceto terra queimada e linhas retas de trilhos. Onde à noite estivera uma cidade, agora jazia novamente o deserto. E, no entanto, cada acampamento deixava um rasto, não apenas na terra, nas pessoas. Eles aprendiam a construir ordem a partir do caos, a sobreviver entre o cansaço e o medo. E quando, após centenas de tais noites, eles iam para a batalha, o inimigo não enfrentava apenas um exército, mas uma máquina, onde cada homem sabia o preço da pedra, da terra e do tempo. Mas como exatamente os romanos transformavam esta ordem em arma? E o que acontecia quando o acampamento tinha que ser erguido sob a ameaça de ataque? Aí se revelava a verdadeira essência do seu gênio. Quando à frente se levantava fumo, sinal da presença inimiga, o acampamento era construído não em tranquilidade, mas à beira do pânico. Mas os romanos não conheciam essa palavra. Tudo se transformava numa ordem fria, levada ao instinto. Cada legionário sabia: quanto mais rápido ergueres as muralhas, maior a chance de sobreviver. Nessas noites, o legado dava a ordem castra munire suboste, erguer o acampamento sob o inimigo. Estas palavras significavam fazer tudo 2 vezes mais rápido, 2 vezes mais preciso, 2 vezes mais silencioso. A marcha terminava entre os gritos de corvos e o tilintar de metal. A poeira subia em coluna, enquanto os centuriões demarcavam os limites do futuro acampamento. Primeiro iam os metatores, os agrimensores. A sua tarefa era determinar o local para o praetorium, a tenda do comandante, e traçar os eixos das ruas. Daqui partiam as linhas, como vasos sanguíneos de um novo organismo. Nestes locais eram colocadas as insígnias para que toda a legião visse: Roma já estava ali. O termo que os romanos usavam para todo este procedimento era munitio. Significava simultaneamente fortificação, construção e proteção. Nele se uniam o trabalho físico e a ideia de inexpugnabilidade. Munitio é um ato de afirmação de poder em qualquer parte do mundo. Mesmo que haja inimigos e a floresta escureça ao redor, o acampamento deve ser tão reto quanto no campo de Marte. Quando o inimigo estava próximo, cavava-se não um fosso, mas 2. Entre eles, colocava-se uma paliçada de estacas, amarradas com vime para não balançarem. Cada estaca era carregada pelo legionário, 3 peças nas costas, amarradas com uma correia. De longe, a coluna romana parecia uma floresta em movimento. César escreveu em Comentários sobre a Guerra das Galhas: os romanos brotam da terra mais rápido do que a sombra de uma lança. Enquanto uma parte do exército erguia as fortificações, a outra ocupava a linha de defesa externa. Os manípulos de sentinela ajoelhavam-se, escudos no chão, olhos na planície. Devido a este sistema de turnos e guarda, o acampamento podia ser construído mesmo sob ameaça de ataque. Cada um sabia o seu lugar no esquema, que podia ser desenhado mesmo de olhos fechados. Dentro do valum começava a febre da organização. O centurião com o lotômetro verificava a retidão das ruas. Os sapadores cavavam buracos para os postes das tendas e os servos dos oficiais, calones,
Arrastavam as carroças com suprimentos e estacas. Tudo corria como um relógio. Ninguém podia dar-se ao luxo de atrasar. Por isso eram chicoteados com a vara. A disciplina no acampamento era mais severa do que em batalha. O legado geralmente ficava numa elevação e observava o progresso dos trabalhos. A sua tenda era erguida por último, quando tudo o mais estava pronto. Esta regra lembrava: o comandante só descansa quando os subordinados estão protegidos. Mesmo nas condições mais críticas, ela não era violada. Quando a terra tremia com os passos do inimigo, as trombetas não se calavam. Pelo contrário, os sons intensificavam-se, como que desafiando. Os músicos, tubicines, davam sinais de conclusão das etapas. Fosso pronto, talude erguido, portões instalados. Cada som significava que o acampamento vivia e o medo recuava. Dava-se especial atenção aos portões. Eram 4, um para cada ponto cardeal. O principal, porta praetoria, olhava para o inimigo. Por ele, ao amanhecer, a legião marchava. O oposto, porta decumana, servia de saída de emergência e simbolizava o caminho para casa. Para os romanos, mesmo num acampamento de campo, tudo tinha um significado. Cada rua, cada sombra. Quando as fortificações estavam concluídas, ouvia-se de dentro o batido ritmado de martelos. Eram erguidas torres de madeira para os observadores, eram construídas sobre um aterro para ver mais longe. Historiadores encontraram vestígios de tais torres, restos carbonizados de madeira construídas estritamente nos cantos do acampamento. A sua precisão geométrica confirma: tudo era feito não a olho, mas segundo uma norma previamente verificada. À noite, quando as trombetas anunciavam o fim dos trabalhos, os soldados caíam no chão junto ao talude, rostos empoeirados, mãos a tremer de cansaço, mas os olhos a brilhar. Porque atrás de uma muralha, escuridão e morte, e atrás da outra, ordem e Roma. Este contraste era sentido por cada célula do corpo. Engenheiros militares modernos comparam o acampamento romano a uma base móvel do século XXI. Autônoma, modular, padronizada, só que em vez de tecnologia, pessoas. Cada um deles era um tijolo vivo desta construção. Às vezes o inimigo tentava atacar durante a construção. Então a ferramenta mudava para a arma, a pá para a espada. Mas mesmo em combate, a formação não se desfazia. Os legionários reorganizavam-se numa linha defensiva, cobrindo aqueles que continuavam a cavar. Lutavam não só pela vida, mas pela própria possibilidade de terminar o acampamento, porque sem ele não havia futuro. E quando a escuridão caía e a última tocha se erguia junto aos portões, o legado só podia dizer uma coisa: Roma está de pé. Estas palavras não precisavam de confirmação. O próprio acampamento era a prova. Mas na manhã seguinte, quando as trombetas chamavam para a marcha, esta cidade desaparecia. Restavam apenas as pegadas, o fosso quadrado e o cheiro das fogueiras. E tudo começava de novo. Mais 40 quilômetros, mais uma noite, mais uma cidade de suor e terra. Para entender como desta ciclicidade infinita nascia a força capaz de conquistar continentes, é preciso ver o momento em que o acampamento deixava de ser apenas um refúgio e se transformava numa arma. Quando o inimigo se aproximava, o acampamento deixava de ser apenas um pernoite, transformava-se numa fortaleza viva, de dentes afiados, respirando, pronta para o ataque. E nisto residia toda a genialidade romana. Eles não apenas construíam um abrigo, eles criavam uma máquina estratégica. A castra tornava-se uma arma, e esta arma agia sem espadas. Nos primeiros minutos de alarme, os legionários levantavam-se sem ordens. Tudo estava previamente estabelecido, levado ao automatismo. Eles sabiam onde ficava a sua secção da muralha, onde o centurião comandava, onde estavam as reservas de armas e água. Psicologicamente, o acampamento já era o seu corpo. Os seus limites eram sentidos como a própria pele. Mesmo os recrutas, vendo como soldados experientes agiam sem hesitação, entravam neste ritmo. César escreveu:
A velocidade de construção das fortificações decidia o resultado da batalha mais frequentemente do que o aço. Quando os bárbaros tentavam atacar os romanos no momento da montagem do acampamento, eles não encontravam o caos, mas o ritmo. Os cavadores transformavam-se em lanceiros, os sentinelas em arqueiros, os homens da bagagem em portadores de pedras para arremessar. O acampamento contraía-se em testudo, uma formação de batalha onde os escudos se uniam sobre as cabeças, formando uma carapaça de bronze. Testudo, palavra latina para tartaruga. Sob esta casca, os soldados podiam mover-se mesmo sob uma chuva de flechas, como se a própria terra se tivesse levantado para os proteger. E quando o ataque diminuía, em poucos minutos o acampamento voltava à construção, como se nada tivesse acontecido. A disciplina era tão forte que o tempo parecia obedecer à vontade. Historiadores encontraram vestígios de batalhas onde o acampamento era erguido paralelamente ao combate. Parte da legião mantinha a defesa, parte continuava a cavar. Este ritmo, vida e guerra, trabalho e morte, fundia-se numa única respiração. Um papel especial neste processo pertencia aos centuriões. Estes veteranos sabiam que um erro e a formação desmoronar-se-ia. Eles caminhavam ao longo da linha do talude, observando cada movimento. Nas suas mãos estava a vitis, a vara, símbolo de autoridade. Mas raramente tinham de usá-la. Um olhar era suficiente. A sua presença lembrava aos soldados que a ordem era sagrada, e o pânico, um crime. Cada acampamento tinha o seu ritual de defesa. Nos portões eram postos guardas adicionais, custodes portarum. Eles eram responsáveis por garantir que, em caso de ataque, ninguém irrompesse sem ordem. Se o inimigo rompesse a primeira linha do fosso, os portões eram fechados e a batalha era transferida para os taludes. Lá estavam as balistas, máquinas de arremesso romanas, capazes de lançar flechas de 2 metros de comprimento. Mas a principal arma do acampamento não era mecânica, era a ordem. Qualquer exército do mundo podia perder a formação num ataque noturno. Os romanos não. Eles agiam segundo um sistema de sinais previamente aprovado. O som da trombeta significava a direção, a luz da tocha, a ação. Nenhum grito, nenhuma confusão. Tudo através de um sinal. Os soldados diziam que o som da trombeta substituía o medo para eles, pois se a trombeta soa, significa que Roma está viva. E onde quer que estivessem, nas montanhas da Espanha, nas areias da Síria ou nos pântanos da Alemanha, este som unia-os num todo. Arqueólogos encontraram um acampamento da época de Augusto na Alemanha, num local onde se esperava um ataque dos queruscos. Pelas camadas de terra é visível. O fosso foi cavado 1 metro mais fundo do que o normal. A paliçada, em 2 filas e entre os taludes, impressões regulares de tochas. Tudo isso fala de um alarme noturno, de tensão. Mas não há vestígios de pânico, nem armas espalhadas, nem muralhas quebradas. Apenas ordem, como se nem a ameaça de morte tivesse quebrado a formação. Após repelir o ataque, tudo voltava ao ritmo habitual. Os soldados novamente levantavam as tendas, consertavam as ferramentas, comiam, dormiam. Nem heroísmo, nem palavras grandiosas, apenas o cumprimento do dever. Eles não construíam o acampamento por glória, faziam-no para continuar a marcha. Este ritmo criou a força que conquistou o mundo. Quando o exército de César marchava pela Gália, podía erguer un acampamento mesmo na encosta de unha colina, mesmo debaixo de chuva, mesmo na neve. Pesquisadores modernos calcularán. En 20 anos de campañas, tais lexiones construíron máis de 500 acampamentos. Cada un segundo un único esquema. Cada un, como unha nova impresión do mesmo Roma. E se pensarmos ben, non foi apenas unha proeza de enxeñaría. Foi unha declaración. A orden é máis forte que o medo. O tempo é aliado da disciplina. Onde outros construían templos, os romanos construían acampamentos. Para eles, cada talude e foso era un ato de fe. En Roma, na lei,
no homem que é capaz de criar ordem mesmo no inferno. Mas esta proeza tinha um preço. Por trás dela estaban sangue, cansazo y kilómetros intermináveis de caminho. Y cuando tudo terminaba, cuando o último acampamento ficaba para trás, comezaba o momento pelo cual estas pessoas suportaban, sofrían y avanzaban. O momento em que compreendiam. Roma não são muralhas, nem ouro, nem imperadores. Roma é o seu suor, e a terra sob os seus pés. Quando o amanhecer pintava o céu sobre o acampamento, as trombetas soavam novamente. Este som não era apenas um sinal, era um renascimento. Os soldados levantavam-se, dobravam as tendas, nivelavam a terra. Tudo o que à noite parecia uma cidade desaparecia em poucas horas. Parecia que o acampamento se dissolvia no ar da manhã, deixando apenas um rasto, um retângulo perfeito, uma impressão na terra. Os romanos não deixavam nada supérfluo. Até as cinzas das fogueiras eram enterradas, para que o inimigo não as pudesse usar para adivinhações. Para eles, a partida não significava fuga, mas a conclusão de um ritual. Quando a última estaca era retirada da terra, a legião já estava pronta para o movimento. O caminho começava com um novo sinal de trombeta, e a procissão transformava-se novamente num rio de pessoas, levando Roma adiante. O olhar de fora era impressionante. Milhares de pessoas moviam-se como um mecanismo, nenhum passo acidental. Cada um sabia para onde ia e por quê. Não era um exército no sentido habitual. Era uma civilização em marcha. Onde o pé do legionário pisava, começava a ordem. E se à noite o acampamento era uma fortaleza, pela manhã tornava-se uma promessa. Uma promessa de que onde quer que parassem amanhã, a terra novamente assumiria a forma de Roma. Nisto residia o segredo da sua força, não no ferro, mas na repetição. A crença de que qualquer lugar pode ser transformado em lar, se o ritual for cumprido. Assim Roma avançava, dia após dia, acampamento após acampamento. E mesmo quando o império caía, este ritmo ainda ressoava por muito tempo no coração da Europa. Nas ruas retas, nas fortalezas, nas cidades que surgiram no lugar daqueles mesmos acampamentos. Roma partiu, mas os seus acampamentos nunca desapareceram.